Que bom que você passou por aqui. Você quer viver o invisível de Deus? Você acha que é possível viver o invisível de Deus? É possível. Nós temos essa garantia. Nós temos esse ensino no livro de Hebreus, onde ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Nós não precisamos de ser igual a Tomé. Nós não precisamos de ver para nós crermos, mas precisamos de exercer a nossa fé. E tudo é possível para aquele que crê. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível vivermos as promessas que Ele nos deixou. Mais de 5.000 promessas. E Ele deixou tudo pronto para nós. Mas sem fé é impossível a gente acessar o que Ele deixou para nós. Sem a fé é impossível entender que Ele é o Criador onisciente, onipresente e onipotente. Ele faz o impossível e além daquilo que nós pedimos e pensamos. Eu quero te deixar o exemplo de Noé e esse exemplo de Abraão. Noé, ele creu pela fé. Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ele ainda não tinha visto, ele foi convidado a construir uma arca. E o lugar aonde ele estava era impossível construir uma arca. Naquela localidade era impossível aos olhos humanos. Mas ele não viu nenhuma limitação no Rei dos Reis. Ele não viu nenhuma impossibilidade. Ele simplesmente ele se moveu. Ele movimentou. E creu e construiu a arca. E o dilúvio foi por conta de quem mandou ele construir. Ele viveu a promessa. Abraão, pela fé, quando ele foi chamado a ir para um lugar que havia de receber a posteriormente por herança, ele saiu da zona de conforto dele e foi para um lugar onde não tinha conhecimento nenhum, tudo pela fé. Ele não sabia como que era. Saiu da zona de conforto, tudo certinho, arrumadinho onde ele estava, e foi para um lugar estranho, desconhecido. Mas ele foi por quê? Pela fé. Ele viveu o invisível de Deus, porque ele obedeceu. E você? Será que você pode viver esse invisível assim como Noé vivenciou, assim como Abraão? Sim, mas você precisa de crer. E aí eu quero te apresentar uma tarefa de um livro que eu estou lendo chamado O Pior Ano da Sua Vida. O Pior Ano da Sua Vida. No segundo capítulo desse livro tem essa tarefa. E aí você vai dizer, mas que loucura é essa tarefa? Para que tarefa? Sim, se você crer, você vai realizar essa tarefa e ela vai acontecer. Eu estou te falando que eu experimentei. Jesus, ele era um homem de fazer perguntas e de dar tarefas. Quando que ele fez pergunta? O que tu queres que tu faça? Quando que ele deu tarefa? Havia um homem que estava cego e ele fez a lama com cuspe, passou nos olhos dele e mandou ele para o tanque de Siloé para lavar. Deu uma tarefa. Ele foi lá, passou e foi. Agora vai lá e lava. Ele lavou e ele enxergou. Ele também não questionou. Ele não viu dificuldade para ir até esse tanque. Ele simplesmente foi e viveu a promessa. E aí eu quero te falar o seguinte. O que você vai fazer? Escreva 4, 5, 6 coisas que você deseja muito, que você almeja, que você quer muito que aconteça. E o nosso Pai, Ele quer te dar.
Porque ele fala lá no Salmo 37, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. É uma promessa. Aí eu vou te dar uma dica de como que você vai fazer depois que você escrever tudo aquilo que você quer, né? Então você vai seguir esse passo. Primeiro ponto, você escreveu? Escreva aí. Depois que você escreveu, fale aquilo que você escreveu, declare para você, fale. E aí, de repente, depois que você terminou de falar, fecha seus olhos e visualiza isso acontecendo. Se é um casamento, se é a compra de um carro, se é uma cura que você deseja, se é mudança no relacionamento conjugal, se é a compra de uma casa, se é uma viagem, eu não sei. Visualiza tudo, nos mínimos detalhes. Você tem esse direito. E você viveu o invisível de Deus. Quero dizer para você, se você enxergar, já é. É o que ele tem para você. E isso é viver o invisível de Deus. É real. Eu fiz essa tarefa. E o meu primeiro item eu recebi. Muito rápido. Não gastou nem 2 dias. Por que que isso ocorreu? Porque eu criei. Eu criei no invisível de Deus. Seja como Abel. Aliás, eu não falei de Abel, né? Seja como Noé. Mas seja como Abel também, porque ele também viveu a promessa. Está lá no Hebreus 11, capítulo 11, você vai ver essa história. Então seja como Abel, seja como Noé, e seja como Abraão, seja como todos esses heróis da fé, que creram e viveram a promessa. Assim como eles creram e viveram a promessa, se você crer, tenha certeza, você viverá a sua promessa.